Olá, seja bem-vinda! Esse é mais um vídeo da nossa série Cinema e Vida Profissional. Eu sou a Andressa Nunes e nesse vídeo a gente vai falar quais são os ensinamentos que a ficção pode nos trazer para a nossa carreira e as nossas escolhas profissionais. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer o filme Cisne Negro. Ele foi lançado em 2010 e foi um grande sucesso. Natalie Portman, que é a nossa personagem principal aí, ganhou o Oscar de melhor atriz em 2011, né? Foi realmente um estouro esse filme. Vamos nessa, então, sobre o que fala Cisne Negro. Então, Cisne Negro conta a história de Nina, né, interpretada pela Natalie Portman, que é uma bailarina talentosíssima. E ela está em busca aí de conseguir o papel principal do espetáculo O Lago dos Cisnes. O Lago dos Cisnes, né, a personagem principal, ela precisa ali ter uma dualidade do cisne branco com o cisne negro. O cisne branco, ele representa ali a inocência, a leveza, que são características que a Nina tem e ela expressa através da coreografia, enfim, da sua expressão corporal na dança. O desafio é que a Nina não possui ali características, né, do cisne negro, que é aquela sexualidade, essa envolvência e até questões ali mais sinistras, né? E aí o que acontece? Ela mergulha de cabeça, né, nessa busca por esse lado que ela ainda não tem. E isso se desenrola durante o filme ali e a Nina acaba caindo num espiral ali de autodestruição, porque essa busca dela acaba levando ali a um sofrimento, né, questões de saúde mental que o filme aborda de forma impecável, vamos dizer assim. É legal falar que, assim, nesse vídeo o objetivo é a gente dar uma separada, né, assim, no joio do trigo, né? A gente vai focar aqui na carreira e nas escolhas profissionais. Mas o filme, ele também traz ali muitas questões de saúde mental, como eu tô falando pra vocês. Não fica tão claro assim, né, pra gente sair apontando diagnósticos, né, isso inclusive é muito delicado, mas a Nina apresenta ali questões, né, de alucinação, de transtorno obsessivo compulsivo ali com aquela, como se fosse uma automutilação que ela faz nas costas, né, que ela fica se beliscando. Também existem questões ali com transtornos alimentares, que também aparece ali um pouco dessa questão da bailarina, né, do peso, a questão da alimentação. Então, assim, são questões que o filme aborda. É bacana de ver isso dentro da ficção ali, em perspectiva, pra gente entender de alguma maneira o início e um desenvolvimento ali de como as coisas aconteceram, mas não é o objetivo do nosso vídeo, né? Vamos focar aqui no que a gente pode aproveitar desse filme para a carreira e as escolhas profissionais. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui, que eu ainda não falei em outros vídeos, né, em análise de outros vídeos, é que você precisa observar o ambiente que você está inserido. O que isso quer dizer? A Nina, no filme, ela vive num ambiente muito tóxico, né? Assim, ela sofre ali várias questões de bullying, ela sofre com uma comunicação muito precária das pessoas que trabalham com ela. Ela tem uma sobrecarga ali, né, que ela mesmo se impõe, ou que o diretor impõe a todo mundo no filme, enfim. Mas, antes de sair falando estratégias, eu queria dar uma caracterizada aí no que é ambiente tóxico. Eu dei uma listada aqui em algumas questões para trazer luz para essa nossa conversa. Então, quando a gente está falando de ambiente tóxico, a gente precisa ficar muito atento. A comunicação é agressiva, falta transparência, existe apoio e reconhecimento nesse ambiente, a gente tem bullying, assédio moral, discriminação, a própria sobrecarga de trabalho que eu comentei, né? Existem demandas irrealistas, a liderança é autoritária, existe manipulação, falta feedback, são características as principais que eu listei aqui. Elas compõem um ambiente tóxico. A Nina, acho que ela faz o bingo aqui em relação a tudo isso, sabe? É muito complicado o ambiente ali que ela está inserida. É um ambiente altamente competitivo e tem toda essa questão aqui. Por que é importante a gente observar o ambiente? Porque se a gente vive nesse ambiente, é muito provável que
o nosso comportamento seja afetado por esse ambiente. A gente passa a ter comportamentos negativos, crenças negativas, né? Então, a gente precisa ficar atento. E quais são as estratégias que a gente poderia utilizar, né, caso isso esteja acontecendo? Precisamos ter aí uma assertividade, técnicas de assertividade. Se tudo isso acontece, a comunicação das pessoas, ela realmente é deficiente. Então, buscar técnicas de assertividade, resolução de problemas. Já falei disso em outros vídeos aqui do canal. É importante a gente utilizar técnicas de resolução de problemas quando a gente tem questões conflituosas, né? Precisa entender melhor sobre isso. E a gente precisa estabelecer limites. Nesses ambientes é importantíssimo que a gente se posicione, porque senão a gente é atropelado por isso tudo que está acontecendo aqui. Mas antes de se posicionar, né, a gente precisa entender o que está acontecendo, buscar técnicas assertivas para que a gente não gere ainda mais consequências. Mas, né, é sobre isso que eu queria trazer em relação ao ambiente tóxico. A segunda coisa que fica muito evidente no filme, e aí eu vou repetir, eu não vou trazer aqui questões de transtorno mental, tá? Mas a influência da família fica muito evidente nesse filme. Eu já trouxe vídeos sobre isso lá no meu Instagram também, sobre como é que funciona a influência da família, o que acontece, né? Como é que a gente pode interpretar isso. Mas o que eu vou trazer aqui é o seguinte: a Nina, né, tem esse sonho de se tornar essa bailarina. A mãe dela influencia muito em relação a isso, porque a mãe dela tinha esse sonho. Dentro do filme, a mãe dela projeta realmente nela esse sucesso dentro da vida artística nesse sentido. O que acontece? Eu gosto sempre de trazer o caminho do meio, né? O equilíbrio. Tá tudo bem se a Nina quiser ser bailarina, né? E se por acaso a mãe dela tiver esse sonho, ok, tá tudo bem a mãe dela influenciar se a Nina estiver de acordo com essa busca. O que a gente precisa ter em mente é que, assim, qual é o alerta, né? Quando você está sendo influenciado pelos seus pais e você segue essa influência para poder agradar. Você segue essa influência porque você busca a aprovação, né? E aí eu já vou puxar o terceiro gancho. Como é que a gente fica atento com o ambiente tóxico, com a influência da família? O terceiro ponto é autoconhecimento. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente consegue perceber o que é da família e o que é nosso. Sabe? O que tem a ver ali com as expectativas externas e quais são as expectativas internas. Isso é um dos trabalhos que a orientação profissional faz, né, durante o processo. Entender quais são as minhas habilidades, os meus interesses, aquilo que eu gostaria de ter, né, realizado na minha vida e qual é a expectativa externa, a expectativa da minha mãe, do meu pai, do meu tio. Inclusive, né, existe um exercício que são modelos profissionais, né? Quais são as pessoas que a gente enxerga que são bem-sucedidas naquilo que elas fazem. E tá tudo bem aparecer seu pai, sua mãe, seu tio, né? Você ter essas pessoas como modelo de sucesso. Então, recapitulando, a gente precisa estar atento se essas expectativas elas são apenas externas e eu concordo com elas para ser amado, ser aprovado, para agradar, ou se eu realmente tenho interesse naquilo, genuíno. O terceiro ponto, como eu falei, é o autoconhecimento, né? Então, para fechar aqui, né, em relação a isso, o que eu acho importante, né? Dentro do autoconhecimento tem muitas caixinhas e o autoconhecimento ele dura aí por toda a vida, porque a gente, né, tá sempre mudando e vivendo novas experiências e tendo outras percepções, né? O mais importante disso, principalmente quando a gente fala de ambientes tóxicos, né, e essa influência que a gente acaba sofrendo do meio, dos outros, dos pais, é uma autoanálise mesmo, né? Você ter momentos em que você consiga parar e pensar como está a sua vida, como estão os ambientes que você frequenta, isso tudo está corroborando para os seus objetivos. Uma análise ali, como está a sua vida naquele momento, porque grande parte das pessoas não percebe às vezes que está inserida nesses ambientes, porque é comum,
né? E comum, é normal, né? E normal a gente pode discutir muito sobre isso aqui, mas, enfim, o que fica é essa reflexão de caramba, onde eu tô, quem tá do meu lado, como estão as minhas expectativas, isso tudo tá bacana pra mim. Porque isso tudo ajuda muito, né? Quando a gente fala de carreira, de escolhas profissionais. Porque às vezes você está inserido nesse ambiente tóxico, não está percebendo, apenas está sentindo um grande mal-estar, uma grande insatisfação e acha que precisa fazer uma transição disruptiva na sua carreira. Mas com cuidado, com análise e com apoio, né? Tanto familiar, dos seus amigos ou um apoio profissional como o meu, você consegue perceber que o que precisa é uma mudança de emprego ou uma mudança de segmento, que isso tudo pode ser resolvido com outras estratégias e explorando outras possibilidades, tá bom? Então, recapitulando aqui, né, os aprendizados que a gente teve com o filme Cisne Negro. Bom, observe o ambiente que você está inserido, né, para que você tenha aí estratégias para lidar com ambientes tóxicos, caso seja necessário. 2, ficar de olho na influência externa dos pais, dos amigos, né, nas suas escolhas profissionais. E 3, para tudo isso, a gente precisa de autoconhecimento, momentos em que a gente possa pausar e refletir como andam as coisas, ok? É isso, um beijo e até o próximo vídeo.